Bem-vindos a mais um maravilhoso estudo da Palavra de Deus. Mas, antes de estudar qualquer coisa, não podemos esquecer de anunciar a única coisa que verdadeiramente importa: que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, Jesus está vivo e ele fez isso porque Deus te ama e quer que você viva com ele no céu. E Jesus voltou, ressuscitou e voltou para a casa do Pai. Ele foi preparar lugar para todo que nele crê. Creia em Jesus Cristo, não tenha medo, ele já levou todos os nossos pecados, não há mais condenação. Apenas creia que Deus te amou e que Jesus morreu para nos salvar. E Jesus prometeu também que voltaria para buscar todo aquele que o ama. Ame Jesus, ame Jesus, ame Jesus, ame Jesus. Por isso, nos restou dizer obrigado, Jesus. Muito obrigado, obrigado, Jesus. E que teu Espírito nos abençoe em mais esse estudo que vamos fazer. Fala conosco, Senhor. Pois bem, amados, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está escrito na palavra de Deus. Então nós não precisamos nos preocupar com as coisas do futuro. Deus já sabe todas as coisas, ele é onisciente. E ele revelou através dos seus profetas para nós tudo o que vai acontecer no futuro deste mundo. Por isso não tenha medo, porque quem conhece o futuro não precisa ter medo do presente. Então, que coisa maravilhosa nós podemos saber que tudo acontece na hora, dia, mês e ano, previamente estabelecidos por Deus. Nada nesse mundo acontece por acaso. Todas as coisas têm um propósito e têm um tempo estabelecido por Deus para acontecer. Então, precisamos saber que horas são no relógio de Deus. Como nós podemos saber que horas são no relógio de Deus? Examinando as Escrituras. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Examina as Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Não, Deus tem o controle de tudo. Ele é onisciente, onipotente e nos revelou que tudo está debaixo do seu poder. Ele está revelando ao mundo coisas para aqueles que o amam. Lá no princípio, quando o Senhor criou o nosso pai, Adão, Deus deu essa ordem maravilhosa, essa incumbência maravilhosa para Adão: dominai sobre toda a terra. Que autoridade maravilhosa o homem recebeu de Deus. Os céus são os céus do Senhor, diz a Escritura, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus deu essa terra para o homem dominar. Mas por quanto tempo? Porque se a terra não é a nossa habitação eterna, sabe? Por quanto tempo o homem dominaria a terra? Essa é a pergunta que nós podemos fazer. Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está no céu, não é aqui nessa terra. Se a nossa pátria está no céu, por quanto tempo o homem deveria dominar a terra? Quanto tempo Deus estabeleceu para o homem aqui na terra? E o que nós estamos fazendo aqui? A Escritura diz que nós estamos aqui, nascemos na terra, não somos do mundo, mas nascemos aqui para buscar a Deus, para escolher onde queremos passar a eternidade, para escolhermos entre a luz e as trevas, escolher entre o bem e o mal, escolher entre viver com Deus e sem Deus. Mas existe um tempo para a habitação do homem nessa terra. E como nós sabemos disso? Pela Escritura. Um dia podemos dar um estudo sobre o que a Bíblia fala sobre o calendário de Deus. Mas sabemos que Deus criou tudo em 6 dias e a Escritura diz que para Deus um dia é como 1000 anos. Então, nós sabemos que Deus estabeleceu 6.000 anos para o homem habitar nessa terra e dominar a terra. Mas, infelizmente, lá no Jardim do Éden,
quando o homem desobedeceu a Deus, Adão entregou ao querubim, Satanás, o domínio que havia recebido de Deus. Esse domínio pertencia ao homem, mas ao desobedecer a Deus e ouvir a Satanás, Deus entregou a Satanás esse domínio, essa autoridade. E Satanás tornou-se o príncipe desse mundo. E nós sabemos que durante um tempo, esse tempo pré-determinado por Deus, ele não será príncipe desse mundo eternamente. Assim como Deus estabeleceu um tempo para o homem e o homem entregou para Satanás, Satanás só tem esse tempo que Deus predeterminou. Lá no deserto, quando Jesus estava jejuando e foi tentado pelo diabo, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos desse mundo. Se fosse hoje, mostraria a América do Norte, mostraria os países da Europa, mostraria todas as grandezas que tem nesse mundo, todo o poder que tem nesse mundo. E olha a oferta que ele fez para Jesus. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Ela me foi entregue. Adão entregou essa autoridade para Satanás. E eu a dou a quem eu quiser. Eu fico assim impressionado como as pessoas não entendem que Satanás usa as riquezas do mundo para aprisionar as pessoas. Quantas pessoas vendem literalmente a sua alma ao diabo por causa de riquezas? E Jesus nos alertou para tomar muito cuidado com isso, por causa do príncipe que está nesse mundo, aquele que detém e engana as nações com as riquezas deste mundo, que tem autoridade sobre os tesouros desse mundo e seduz as nações com as riquezas que existem nessa terra. Ele queria que Jesus o adorasse. É isso que ele quer, pegar as riquezas desse mundo, escravizar as pessoas, para que as pessoas possam adorá-lo através das riquezas. Mas Jesus diz, somente ao teu Deus adorarás. Somente ao teu Deus adorarás. Jesus não questionou a autoridade do querubim, de Satanás. Ele sabia, Jesus sabia que durante esses 6.000 anos, Satanás teria o direito de agir nessa terra. E Satanás está bem vivo e ativo nessa terra como príncipe desse mundo. Você sabia que os demônios também, Satanás e os demônios, conhecem o tempo pré-determinado por Deus? Sim, eles conhecem o tempo. Jesus, quando estava expulsando demônios, os demônios questionavam Jesus. Vieste nos atormentar antes do tempo? Vieste-nos antes do tempo? Que tempo é esse que os demônios estão fazendo? Esses 6.000 anos que Satanás e seus demônios ainda podem agir nesse mundo. Era matemático. Os demônios sabiam que haviam se passado só 4.000 anos. Vieste nos atormentar antes do tempo? E o livro do Apocalipse fala claramente do tempo do fim. Diz a Escritura, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como que o diabo no tempo do fim saberia que restava pouco tempo? É matemática. É só somar os números. Não é assim? Como Satanás sabe que lhe resta pouco tempo? Bom, de Adão até Jesus, 4.000 anos. Os demônios questionaram Jesus. Olha, ainda tem 2.000 anos. Não pode nos atormentar antes do tempo. De Jesus até nossos dias, são cerca de 2.000 anos. Então é muito fácil somar os números de anos e saber que esse tempo está acabando. Satanás sabe que não tem muito tempo de domínio sobre essa terra. Ele precisa fazer alguma coisa para tentar mudar o que é imutável, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Jesus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E Satanás ainda acha que pode mudar isso. Satanás sabe que existe uma nação especial, a nação de Israel.
Essa nação foi criada por Deus. Deus escolheu o nome dessa nação. Essa nação não é uma nação qualquer, ela tem sido guardada por Deus séculos e séculos. Impérios tentaram destruir essa nação e nunca conseguiram, porque é uma nação especial, em que Deus, através dos profetas, revelou tudo que tem programado para essa terra, que nos deu a Escritura, que nos deu os oráculos de Deus. Satanás sabe de quão importante é a nação de Israel. E ele sabe que Israel não pode voltar para a terra. Porque quando Israel voltar para a terra, aí que ele saberá que resta pouco tempo mesmo. Ele sabe que os profetas, que Jesus revelaram que Israel seria espalhado no mundo inteiro. Mas no tempo do fim, Israel voltaria para a terra. Então imagine. Ele então tenta destruir, matar os judeus, para que eles não retornem para a terra. Seduziu esse homem, chamado Hitler, Adolf Hitler, que seduziu uma nação inteira. Uma nação tão culta como a Alemanha foi seduzida por esse homem, porque este homem foi seduzido por Satanás. E o desejo dele era um só: matem, queimem os judeus. E quem não conhece a história tão horrível, que durante a guerra, o holocausto do povo judeu, Hitler queria exterminar todos os judeus da face da terra, para que eles não voltassem para Israel. Hitler foi um instrumento do diabo, ele é uma figura do anticristo que vai surgir, não muito tempo neste mundo. Mas ele não conseguiu, terminou a guerra, judeus sobreviveram e as Nações Unidas, reunidas, horrorizadas com o que havia sido feito com esse povo, sabe? Numa sessão extraordinária, lembrando-se do horror daqueles 6 milhões que foram queimados nos fornos. Os nazistas faziam pilhas de judeus e faziam fogueiras para queimá-los. As Nações Unidas, lembrando do horror que foi feito a esse povo, decidiu dar um pedaço de terra para os judeus que sobreviveram, na sua antiga terra que Deus prometeu para Abraão. E em 1947, naquela sessão solene, onde o brasileiro Oswaldo Aranha presidia essa sessão, houve essa declaração: declara Israel membro oficial da ONU. E naquele dia, conforme a Escritura revelou, num só dia nascia a nação de Israel. E eles voltaram para a terra. Israel é tão pequeno, tão pequenininho, que só com uma lupa para descobrir Israel aqui no mapa. Nem o nome Israel cabe no mapa. E quando Israel voltou para a terra, nações poderosas tentaram expulsar aquela nação, pequena nação. Mas Deus havia revelado que levaria Israel de volta, eles nunca mais sairiam de lá. Todas as guerras, com grandes nações reunidas, Israel venceu. Como Davi venceu aquele gigante Golias, Israel, tão pequenino, venceu grandes nações. E hoje, depois de 70 anos, está lá na terra, como uma das nações mais avançadas do mundo, como uma das nações mais incríveis que já passou na face da terra. Em 70 anos se tornou uma nação desenvolvida, com uma tecnologia de causar inveja, com um exército com bomba atômica. Meu Deus, que coisa maravilhosa que são os que os nossos olhos estão vendo nos nossos dias. Mas o judeu voltou para a terra para esperar o Messias, porque eles não creram que Jesus é o seu Messias, porque eles esperavam o Messias que ia dominar o mundo, que ia governar o mundo através de Israel, que ia fazer de Israel a nação mais poderosa do mundo. E como Jesus veio humilde, como ovelha, muda, sabe, que vai ser levada
para o matadouro. Como ele poderia ser o Messias? Como? Eles não entenderam que Jesus precisava vir primeiro resolver o problema do pecado, para depois voltar a esse mundo e reinar Israel. Os judeus estão esperando o Messias. A situação de Israel é muito difícil. Nações poderosas querem destruir os judeus. E eles necessitam, eles creem que que o Messias está às portas. Os judeus, os rabinos hoje em Israel, têm certeza de que o Messias está às portas para aparecer. O Messias que vai trazer paz e segurança para Israel, que vai reinar em Israel. A Bíblia revela que no tempo do fim, Satanás usaria um homem para enganar Israel e o mundo. Sim, como Satanás sabe que Israel não crê em Jesus como Messias, Satanás vai levantar um homem, assim como levantou Hitler, para enganar Israel, enganar muitas nações, para tentar destruir Israel. E esse homem é chamado de anticristo. Tem aparência de Messias, sabe? Mas é um instrumento de Satanás. Ele vai prometer paz e segurança para Israel e para nações do mundo. Ele vai prometer riquezas. Esse homem, realmente, usado por Satanás, vai enganar Israel e muitas nações. E para isso acontecer, as nações precisam estar inseguras, precisam estar com medo, precisam estar desejando um líder mundial. E o Papa mesmo já declarou que o mundo precisa de um líder mundial. Essa pandemia, as nações, cada um tomando decisões diferentes, sabe? As nações também desejariam que numa pandemia mundial, em problemas mundiais, houvesse um líder que tomasse decisões para todas as nações da Terra. O mundo está prontinho para aparecer esse homem. Mas o mundo precisa estar confuso e com medo. Satanás precisa deixar o mundo confuso e com medo. Então, com certeza, ele está fazendo isso com essa grande nação chamada China. Porque até 1949, a China era uma nação de camponeses, uma das nações mais pobres do mundo. Em 1949, Satanás também usando homens, oficializa o comunismo na China. O que é o comunismo? É uma ideologia. Nós não precisamos de Deus. Deus não existe. Nós é que temos que resolver os nossos problemas. E a verdade é que o comunismo tenta é apagar Deus da mente das pessoas. É isso que é o comunismo. Sem Deus. Você sabia que a Bíblia revela que no tempo do fim apareceria na terra um grande dragão? É verdade. A Escritura fala um grande dragão no fim dos tempos. Que interessante. Hoje a China, que era tão pobre, tão miserável, é conhecida como o grande dragão asiático. Um país poderoso, riquíssimo. Como? Espalhou o vírus no mundo. Esse vírus, esse coronavírus, ele é um vírus chinês. Se saiu de laboratório, se foi ocasional, isso não importa. A verdade é que esse vírus saiu do dragão. Veio da boca do dragão para espalhar o medo no mundo inteiro. Para espalhar a insegurança. O grande dragão espalhou essa insegurança no mundo inteiro. É por causa do dragão que as pessoas estão usando máscaras no mundo inteiro, com medo desse vírus, dessa pandemia. E esse grande dragão espalhou não só o medo, mas o caos econômico também. Todos os economistas sabem que não é o vírus o maior problema, são os problemas econômicos que esse vírus causou no mundo inteiro. Ele trouxe insegurança na saúde,
e na economia do mundo. Por isso as pessoas estão inseguras, com desemprego, como será o futuro. Todos estão inseguros. Mas isso é um plano de Satanás. O mundo precisa ficar com medo, precisa ficar inseguro, precisa ter medo de novas guerras, para que surja esse homem, esse anticristo, oferecendo paz, solução para o mundo, para Israel. China, a grande nação do tempo do fim. Será? Será que a China é uma grande nação mencionada nas Escrituras para esse tempo do fim? Você sabia que a Bíblia revela com detalhes sobre esta grande nação do tempo do fim? Porque teria que ser uma grande nação, onde o dragão, tá? E curiosamente, assim, o símbolo da China é o dragão. Muita coincidência. Será que é a China, essa grande nação? Apocalipse, que significa revelação, Deus revelou para o apóstolo João que no fim dos tempos surgiria uma grande nação. E a revelação foi que o número dos exércitos da cavalaria dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Bom, primeiro precisamos saber onde que o sol nasce, porque está dizendo que esse exército ele vem do lado do nascimento do sol. E nós sabemos que o sol nasce no leste, não é assim? O exército dessa grande nação era de 20.000 vezes 10 milhares. João disse, eu ouvi o número. João ficou espantado, porque na época de João, o mundo todo tinha pouco mais de 200 milhões de pessoas, no mundo todo. E ele está recebendo a revelação que no tempo do fim, uma nação que viria do lado do nascimento do sol, teria um exército de 200 milhões de homens. 20.000 vezes 10.000 são 200 milhões de homens. Interessante que em 1972, a China anunciou ao mundo que tinha um contingente entre homens e mulheres para lutar de 200 milhões. Coincidência? Bom, primeiro vamos ver essa nação que vai vir do lado do nascimento do sol. Então, lembrando a geografia, norte, sul, oeste, leste, onde nasce o sol. E olha onde está essa nação que vem do lado do nascimento do sol, a China. Muita coincidência. E Apocalipse diz que os seus soldados tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Para simplificar mais ainda para nós que vivemos os últimos dias, Deus mencionou cores dessa nação. Os seus soldados tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Então, qual que é a cor do fogo? É essa cor, não é assim? Isso aqui é o fogo. É assim que é a cor do fogo. Como que é a cor do jacinto? É vermelho, essa pedra vermelha. Como que é a cor do enxofre? É essa pedra amarela. Interessante. O exército que vem com 200 milhões de homens do nascente do sol tem essas cores. E é interessante que são as cores da China. São as 3 cores que simbolizam a nação chinesa, o dragão chinês. E o exército que virá de lá tem essas cores. Muita coincidência, não é assim? E por meio do que vai sair da boca do dragão, diz a Escritura, morrerá a terça parte dos homens. As pessoas estão preocupadas com as pessoas que estão morrendo com vírus, mas por causa do que vai sair desse dragão, a terça parte dos homens vai morrer. É isso que vai acontecer num futuro nessa terra. Guerras tão violentas, tão tremendas, ao ponto de uma nação ocasionar a morte de terça parte dos homens. E diz a Escritura, por meio do fogo e do enxofre que sai da boca do dragão,
a terça parte dos homens vai morrer. Talvez bombas atômicas, bombas de hidrogênio, não sei. Mas será algo tão terrível. A China, o dragão asiático, está pronto para cumprir a profecia. Todas as coisas que a Escritura diz que precisam acontecer no tempo do fim já estão aí. Já estão expostas, a tecnologia, tudo está aí exposto para acontecer o que a Escritura diz que vai acontecer. E a China é um país que quer apagar Deus. Quanto tempo nós ouvimos que o comunismo não deu certo em país nenhum, deu certo na China. Eles querem dizer, não precisamos de Deus. Sem Deus nós podemos ser ricos e poderosos. Olhem para nós. E é verdade, a China, que anulou Deus, hoje está mostrando para o mundo as suas riquezas e o seu poder, desestruturando o mundo, a economia do mundo. E explicitamente mostra a sua aversão a Deus. Este é um decreto que foi anunciado na China, está escrito em chinês, mas eu vou traduzir para vocês, porque eu sei que vocês talvez não saibam chinês. Olha o que está escrito nesse decreto. Nenhuma organização ou indivíduo poderá transmitir ao vivo ou transmitir atividades religiosas, incluindo orar, queimar incenso, ordenações, cantar as escrituras, realizar missa, adorar ou receber o batismo online na forma de texto, foto, áudio ou vídeo. Está proibindo qualquer organização ou indivíduo transmitir através da internet atividades religiosas, orar. Qualquer atividade religiosa está proibido na China, na forma de texto, foto, áudio ou vídeo. Afirma as medidas para o gerenciamento de informações religiosas na internet emitidas pela administração estatal da China para assuntos religiosos. É um decreto que existe. Sem Deus. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Através da China, o diabo está preparando o campo para a manifestação deste homem que é chamado de besta na Escritura, o anticristo. Mas é para a gente assustar ouvindo essas coisas, ficar com medo? Não. Jesus diz, quando virdes, não assusteis, mas sabei. Sabei. Jesus quer que você saiba, meu irmão. Que você saiba, irmão, que não é tempo de ficar com medo. Ele disse, exultai, erguei a vossa cabeça, Jesus disse. Quando vocês virem essas coisas, vocês sabem que está perto de acontecer a vossa redenção. Meu irmão, minha irmã, não deixe que essas notícias do mundo abafem a notícia mais importante. Jesus vai voltar, a nossa redenção se aproxima, Ele nos tirará deste mundo que vai passar por momentos tão difíceis. E Ele deixou essa promessa, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também guardarei vocês, Jesus diz, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ele quer tirar você, Ele quer tirar a mim deste mundo antes que venha essa terrível investida do diabo, esse engano que o mundo vai passar. Quem tem ouvidos, diz a Escritura, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo, Jesus vem sem demora. Desperta, irmão, porque não está longe a vinda do Senhor para nos buscar. E finalmente, com os nossos olhos, nós contemplaremos tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio nisso, creia também.
E na próxima reunião, se Deus permitir, eu vou dizer quanta esperança há ainda para aqueles que não subirem com Jesus no arrebatamento. Por isso não tenha medo. Mas vamos terminar esse estudo dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, até o próximo estudo, se o Senhor permitir.